Olha só, eu queria que você fizesse um teste em um relógio ou um cronômetro que você tivesse acesso. Ou marcasse no seu relógio 16 minutos. 16 minutos. Por que 16 minutos? Muitos estão perguntando, Bispo Jadson, como está o Bispo Adilson. E nós falamos recentemente que o Bispo Adilson está bem, está recuperando. Mas o que nós não falamos é que o Bispo Adilson ficou 16 minutos morto. Solta o relógio, por favor. 16 minutos com uma parada cardíaca, não conseguindo, tentando ser ressuscitado, e somente 16 minutos depois ele voltou. Por que ele voltou? O que ele tem para contar que aconteceu durante esses 16 minutos? E de lá para cá? É isso que ele vai falar pessoalmente. Nós não vamos falar porque eu não sei. E uma coisa forte, né? Porque ele morreu, né, bispo? Morreu. Ele morreu. E nós presenciamos isso. Quando aconteceu, foi algo muito forte. Porque depois de 8 minutos, ele chegou numa UPA. Só que ele não chegou na UPA vivo, ele chegou na UPA morto. Então eles tentaram, de tudo que é maneira, trazer ele de volta. E os últimos 8 minutos foram 8 minutos assim angustiantes. Porque nós estávamos ali orando, pedindo a Deus para ele voltar. E aí? E juntava os 8 com mais já dentro da UPA, que a gente pensou, chegou lá, vai resolver, mas o médico, não voltou. Aí saiu uma pessoa, não voltou. Aí 10 minutos, 12 minutos, 14 minutos e chegou realmente nos 16 minutos quando veio a notícia lá de dentro. Ele voltou. Foi uma alegria ali, só que a restante... Ele voltou por quê? O que aconteceu durante esses 16 minutos? Qual foi o poder da oração dos que estavam ali? E eu estive lá na UPA, cheguei alguns minutos depois. Qual foi a oração que os servos de Deus fizeram? Não somente para que ele voltasse depois de 16 minutos, que os médicos estão dizendo que o caso dele tem que ser estudado pela medicina. É o que os médicos estão falando e você vai ouvir dos médicos, da boca dos médicos, não somos nós não. Os médicos vão falar. Neste domingo, o Bispo Adilson vai estar aqui no Templo de Salomão, presencialmente, e vai mostrar para você o que aconteceu durante esse tempo, que ele ficou morto. Qual foi a sua experiência? Nós vamos contar a nossa experiência, o que nós vimos e o que você tem para aprender diante disso. Porque Deus só faz isso, Bispo Jadson, na vida de alguém em quem ele tem um propósito maior. Porque eu acredito que o Adilson indo embora, ele estaria muito bem, muito feliz. Nós estaríamos com saudade já, mas ele estaria muito bem. Mas se Deus achou por bem trazê-lo de volta, responder às nossas orações, e como? Porque os médicos disseram, o caso dele é um milagre. Mudou o nome dele, bispo. Mudou. Realmente, os médicos dizem que quem passa de 10 minutos numa parada cardíaca não tem como voltar sem sequelas. E o caso dele já está sendo estudado pela medicina. Ele está sendo chamado no hospital de milagre. Não foi qualquer coisa, não. Na hora que o médico viu ele voltar, o médico disse assim, eu não posso garantir nada de sequelas, porque é muito difícil não ficar devido ao tempo, né? Mas o médico falou assim, pode colocar, e as enfermeiras também, uma data de nascimento nova para ele. Ele morreu. E eu vi isso. Eu vi ele primeiro perdendo a cor. Fala ou deixa para domingo? Acho melhor você deixar para falar para domingo. Porque o que as pessoas precisam saber nesse domingo são verdades que a gente no fundo sabe, né? Todo mundo sabe que para morrer basta estar vivo. Eu não estava doente não, tá, bispo? Não estava doente, exatamente. Tá jogando bola. Jogando bola, fazendo que ele joga toda semana, tá? Jogava toda semana. E, quer dizer, sem aviso, sem nenhum sinal.
Deu tempo dele pedir ajuda para ninguém. Ninguém Nada. estava do lado. Ele não falou assim, me ajude aqui, nada. 2 dias em coma, induzido. Bom, você vai saber a gravidade do que aconteceu pela própria boca dele, a boca da esposa dele, a boca do filho dele, pelo bispo Jadson, que estava lá presente, os médicos que receberam. Nós vamos falar para você nesse domingo. O bispo Adilson vai estar de volta aqui no Templo de Salomão, nesse domingo, às 9h30 da manhã. Ainda faltam 11 minutos. Todo esse tempo aqui, ele estava morto. 16 minutos. Mas nesse domingo, 9h30, ele vai contar toda a história. E se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade de vir e verificar, presenciar esse testemunho, esse milagre que aconteceu na vida do bispo Adilson e que vai abençoar todos nós. Como eu falei, Deus não traz de volta uma pessoa desse jeito e dessa forma para que passe em branco. Não é? Talvez você diga assim, vocês estão aí aproveitando uma situação tão grave como esta para chamar as pessoas para a igreja. Exatamente. Porque é isso que Deus quer. Se Deus trouxe o bispo Adilson de volta, é porque ele quer falar alguma coisa através dessa experiência. E nós vamos ouvir o que Deus quer falar através da boca dele. O que ele passou durante esses 16 minutos que ele ficou morto. Tem lições, né, bispo? E muitas. Nós sabemos que tem muitas pessoas agora com familiares entre a vida e a morte. Tem muitas pessoas vivendo situações semelhantes. Tem muito que ensinar o que aconteceu com ele. Então, você é convidado para estar conosco domingo agora, dia 22, às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão. 9h30 da manhã, no templo. Venha, traga sua família. Você que está afastado, você que aí também teve uma experiência semelhante. Olha, eu quase morri. Eu sei que Deus me estendeu a minha vida, porque eu era para estar morto, mas eu não entendi bem a mensagem de Deus. Você vai entender a mensagem. Você vai entender a mensagem. Você que está aí vendo o mundo do jeito que está, as guerras, Terceira Guerra Mundial, nunca estivemos tão perto. Você vai entender a mensagem de Deus nesse domingo com respeito à sua alma e à sua salvação. Venha, traga seus familiares, seus amigos, para ouvir uma coisa única, inaudita, que nós nunca vimos, nunca ouvimos. Em todo o tempo da Igreja Universal do Reino de Deus, nós nunca tivemos uma experiência como essa. E com certeza o bispo Adilson também não. E ele vai contar para você, com a própria boca dele. Uma coisa, né, bispo, pode até ajudar. As pessoas estão em conflitos. De repente você pegou uma linha de pensamento que você fica, por que Deus permitiu isso na minha vida? Você não sai desses porquês, você não sai dessas interrogações. Você entendeu tudo errado. Você não compreendeu, você não entendeu, você não está conseguindo ter visão espiritual para o que Deus está permitindo você passar. Tem um propósito, Deus permitiu ele passar, tem um propósito aí. Então, vai tirar muitas lições. Pô, mas eu estava fazendo uma obra de Deus, pô, mas eu estava bem, mas por quê? Você vai entender muitas coisas, vai edificar a vida, a fé de muitas pessoas, vai enriquecer muita gente na fé, né? Bom, ainda faltam 8 minutos. Esse foi, assim, nesse momento ele chegou na UPA. Desde o momento que a gente começou, ele chegou na UPA. Mas ainda demorou 8 minutos para ele ser ressuscitado. Depois você olha no seu relógio, quando completar 16 minutos. Esse foi o tempo que ele ficou morto. Mas ele voltou para contar a história. Ele vai contar para você o que ele viu nesses 16 minutos. Deus te abençoe e até domingo.